trabalho aqui, então. Ai. Vou fechar um pouquinho aqui, vamos lá. Estávamos, então, fazendo uma análise aqui, né, nesse tópico aqui. Que traz para nós, dentro de um projeto, né? Vamos voltar no tópico aqui. Análise e modelagem das tarefas. Né? Esse mais recente que a gente viu aqui, com base também em algumas técnicas, né? Que aí ele utiliza o caso de uso dentro da modelagem. O livro do nosso amigo aqui, do Prisma, ele aborda praticamente quase todo o processo. Pra você ter uma ideia, são quase 800 páginas aí o livro dele. Dá uma bela de uma introdução e uma abordagem detalhada, né, como ele está fazendo aqui, para elaboração de vários projetos aí, seja interface e tudo mais, e como que você vai traçando um caminho lógico, né, tarefas, por meio de tarefas, de observações e como fazer, né, como fazê-lo. Bom, então, a tarefa, a análise de tarefas é um ponto, e aí vem a análise do conteúdo exibido, que são aí aplicações que podem ser mais modernas, né, trazendo uma variedade de tipos de relatório, né, inclusive relatórios textos, visualizações gráficas, modelos 3D, enfim, informações mais especializadas aí que são arquivos de áudio e vídeo. Então, as técnicas de modelagem, a técnica de modelagem é isso que a gente acabou de ver no tópico anterior. É você ter a questão escrita e representar isso de uma maneira modelada, né? De uma maneira representada por uma simbologia. Então, isso é uma técnica para modelar. Ainda assim, ele trata que ele vai discutir as técnicas para modelar em um outro capítulo, né? Mas, enfim. Diante disso, para que a gente entenda que alguns objetos de dados, né, que podem ser gerados por componentes não relacionados com a interface em outras partes de aplicação e também obtidos dados armazenados em um banco de dados, que você usa uma aplicação e transmitidos para o sistema externo, né? Quer seja ele impressora, vídeo, enfim. Então, da análise da interface são considerados o formato, a estética do conteúdo, como ele é exibido, né? E aí você tem alguns questionamentos. E aí podemos entender que esses questionamentos abordam aí, diferentes tipos de dados são alocados em posições geográficas consistentes na tela. Por exemplo, foto sempre aparece no canto superior direito. Então, lembrando que a gente está falando de análise de conteúdo exibido. O usuário pode personalizar a localização do conteúdo na tela? Foi atribuída identificação apropriada na tela para todos os conteúdos? Se for preciso apresentar um relatório grande, como seria subdividido para facilitar a compreensão? Haverá mecanismo disponível para
ir diretamente às informações resumidas em conjunto de dados volumosos? Então, a análise aqui do conteúdo a ser exibido, lógico que tem mais perguntas que podem ser abordadas e talvez nenhuma dessas, né? Dependendo da situação. Tá? Então, mas isso é importante a gente ter a consciência de que é necessário. Ainda tem mais aqui, ó. A saída gráfica será apresentada em escala para caber nos limites dos dispositivos de exibição utilizado, né? No caso, as telas, né, são feitas aí automaticamente a classificação de escala. Como serão usadas as cores para melhorar o entendimento? Nós vimos os exemplos lá que eu acabei de mostrar aí, já fechei aqui, das pictures, né? Como serão apresentados aos usuários mensagens de erro e alerta? Então, isso vai trazer com que você estabeleça alguns requisitos para apresentação de conteúdo, né? Então, também é outra maneira, outro caminho, né? Outra diretriz para um projeto de interface, né? A preocupação com o conteúdo a ser exibido. O JAD, eu preciso passar esse material para vocês aqui, ó. Eu vou ver se eu coloco falar nisso. Vou pôr no encontro 13 na pós-aula. Esse conteúdo aqui que eu vou mostrar para vocês do JAD. O que é o JAD, né? Não é aquele cara da novela, né? Mas enfim, a mulher. É uma metodologia que acelera projetos de sistemas. Ele tem a função de guiar, né? Por meio de um líder, processos estruturados. Então, técnicas para condução de reuniões, planejamento e levantamento, a própria reunião. Vamos ver rapidamente aqui, ó. Aqui são o que vai ser abordado, né? Como os sistemas são projetados. Quem deve participar do levantamento aí de informações? Reuniões. Segredos de uma reunião. E por aí vai. É um manual, né, também internacional, eu diria, com sinalizadores aí para quem quer fazer uma prévia, uma leitura. Isso é até legal, né? Você fala, pô, eu utilizo as técnicas para reunião, para o questionamento, utilizando o JAD, por exemplo. Então, já é um diferencial aí, que estabelece, inclusive, como que são estruturadas as reuniões, né? O tempo, o que é necessário para você ter uma integração, né, numa reunião, preparação para essa reunião referente ao ambiente, paredes, mesa, a convocação de participantes, agenda. É bem legal, um checklist que você deve fazer. Eu acho que você não precisa fazer tudo que está aqui, né? Mas aqui ele abrange praticamente tudo que você precisa saber. Como que é o fechamento de uma reunião, o desenvolvimento de uma reunião, né? Para quem vai comandar, né? Caso haja alguns ruídos, né? Por exemplo, consenso ou um conchavo, como que você vai, ou um grupo deve se portar, né? Quando tem pontos negativos para uma reunião, que cá entre nós, né? Na nossa reunião aqui, né? Vamos falar assim, de aula, vocês têm um comportamento bem exemplar aí, sendo um grupo de pessoas bem elevado, né? Todos
carregam aí, cadê aqui? Ó, vamos voltar, eu perdi aqui. Um certo comprometimento, um comprometimento 100%, na verdade. Olha aí, ó. Aí entra o papel de cada um durante a reunião. Cliente, equipe, o líder da sessão, documentos que podem ser utilizados. Eu quero entrar numa questão. Tá fazendo barulho, eu estava achando que era. Cuidados, né? Não se irrite, não se ofenda, não brigue e tal. É interessante, isso aqui faz parte. Às vezes a gente entrar na técnica para condução de uma reunião. Tem aqui alguns questionamentos. Não tem. Mas eu acho que eu tenho outro material do Jade também aqui. Mas é bem interessante entender que existe. Essa aqui, deixa eu ver. Não, é outra coisa. Existe uma técnica, né, que é apoiada aí, né, no Joint Application Design, tá? Então é importante aí para vocês complementarem, né, eu diria assim, nesse momento de reunião, etc., enfim. Bom, aí vem o nosso próximo tópico aí, que vai abordar também a análise do ambiente de trabalho, né? Então, aí, segundo o autor aqui, os dois autores, traz aí que a importância, as pessoas não realizam seus trabalhos de forma isolada, são influenciadas pela atividade em torno delas, pelas características físicas do lado do trabalho, pelo tipo de equipamento utilizado, pelas relações de trabalho que tem com outras pessoas. Se os produtos projetados não se ajustarem ao ambiente, serão difíceis ou frustrantes de ser usados. Em algumas aplicações, a interface do usuário para um sistema baseado em computador é colocada em uma posição que facilita o usuário. Por exemplo, iluminação apropriada, altura. Bom, aqui ele já entra no mérito ambiental, que cabe também como desenvolvedor ou responsável a uma observação local, né? Em loco, né? Pontual, para que isso também faça ou possa ser o próprio, até o mouse, né? Olha só, o mouse, o posicionamento, ruídos, chão de fábrica, por exemplo, ou no cockpit de um avião, a iluminação pode ser ou não adequada, né? Então, são fatores que parece que não. Em alguns segmentos, isso faz uma diferença enorme e é feita essa avaliação, né? Então, além dos fatores físicos, ambientais, ou ambientais físicos, né? A cultura do local também entra em cena. Então, a interação do sistema vai ser medida de alguma maneira, né? Ou por tempo de transação, né? Ou precisão de uma transação. Duas ou mais pessoas terão de compartilhar informações antes de uma opinião que possa ser fornecida. Então, como será oferecido suporte ao usuário do sistema? Então, essas e outras questões são relacionadas aí a essa questão de ambiente físico e cultural, né? Para quem já atua ou, né, já trabalhou, enfim, está fazendo uma recordação aí, né, de alguns momentos, né? Então, percebam que essa questão cultural, quando ele cita aqui, também envolve a prática de treinamento ou não. Então, por exemplo, lá na empresa, lá tem lá 10 pessoas trabalhando no setor contábil, né, utilizando uma interface para registrar, fazer o registro das notas, das despesas, fazendo os lançamentos, e aí você tem uma demissão ou uma troca, que seja, uma reposição de pessoas naquele departamento. Então, como é que é essa adequação, né, essa interação de um novo usuário? Ali já tem uma cultura, né? As pessoas utilizam o sistema de uma forma e influencia também na questão. Cadê aqui?
de análise por tempo de transação. Né? Então, é uma medição. Então, todo sistema tem indicadores, né? Salvo aí vocês... deixa eu ver aqui. Fizeram... Não fizeram. Achei que vocês tivessem feito uma atividade aqui, mas não foi. Você trabalha com indicadores e sistemas, né? E por tempo de transação, período que for. Então, se você tem uma cultura ali implantada que, ó, não acelera, né? Senão vai faltar trabalho, ou acelera, porque senão vai sobrar trabalho. Isso influencia da maneira com que é para ser feito o desempenho. Não que isso seja ruim. Eu só estou dizendo, ou está escrito aqui, na verdade, que existe uma cultura local de trabalho, né? Que também faz parte de um momento de análise não só ambiental, físico, mas também de cultural, né, que pode ser importante numa observação no desenvolvimento de uma interface. Né? Pode ser até chato, né? Alguns detalhes no sentido para o usuário. Então, por exemplo, estou inventando aqui, não conheço um sistema assim, tá? Mas eu estou inventando aqui. Por exemplo, essa equipe de 10 operadores da área contábil tem que digitar a nota fiscal que foi recebida de todas as filiais do Brasil inteiro e eles têm que imputar isso no sistema para gerar os relatórios contábeis. Só que aí o cara pega lá um exemplo, o cara não, né? O usuário pega uma ficha que tem 10 notas fiscais planilhadas no papel. Aí ele tem que digitar conta, débito, conta, crédito, o valor e escrever o histórico daquela nota. Aí ele vai para a segunda linha. Aí no final tem lá o débito e o crédito, né? Que foi lançado daquele dia, daquela conta. Vamos supor que ele, de alguma maneira, demore para fechar aquela planilha, né? Aquela planilha, observando, ela tem no máximo 20 linhas. Aí você sabe, fez esse levantamento, que no máximo vai demorar, sei lá, não vou chutar, 40 segundos. Então você vai pôr você não, né? Foi solicitado que surja ou apareça aí, né, um alerta na tela, de alguma maneira, para aquele usuário. Falou, ó, você ultrapassou 40 segundos, né? Está com alguma dificuldade, enfim, um exemplo, tá? Eu estou dizendo, como eu falei, estou inventando aqui. Então, você pode depois, você que eu falo, o gestor, né? Imagina o gestor desse departamento tirar um relatório, né? Ou gerar um relatório no final do mês ou do dia, com quantos alertas cada funcionário recebeu, sabendo, né? Deduzindo, que aí você fala, pô, cara, 36 alertas, né? Na semana, e sendo que a maioria não tem esse alerta. Então, é um sinalizador, é um indicador, né, que não é negativo, não é o contrário, é para ajudar, né? Peraí, vamos conversar, precisa de um treinamento, o que está acontecendo, e não deixar a cultura da empresa predominar nesse sentido. Que aí o cara fala, não, deixa o resto para amanhã, né? Enfim, não tem tempo para cada lançamento. Você abriu um lançamento, você tem que ter no máximo 40 segundos para inserir, né? E aí a cultura ali não tem tempo estipulado. Termina a hora que quiser, faz quantas quiser, deixa para o próximo ou para outro dia e por aí vai. Então, olha como, né? Como eu falei, chato porque vai dedurar, né? Vai sinalizar, mas não é a intenção, não é penalizar ninguém. E sim, sistematicamente fazer com que talvez as tarefas, né, que foram analisadas, eu estou dando só um exemplo aqui de comportamento sinalizando, sei lá, uma medida aí, uma interação do sistema será medida de alguma forma. Então é necessário que a cultura seja observada, né? Então olha como é
o ponto aí, às vezes passa despercebido isso que eu acabei de falar, e você fala, para quem é dono da empresa, isso é ótimo. E, né, mas pensa bem, se é ótimo para a empresa, é melhor ainda para o funcionário, porque a empresa vai produzir, vai manter, né? Então, você vai manter seu emprego. Agora, se você vai contra o que a empresa tem de objetivo, uma hora ou outra, quem vai ser prejudicado é o próprio funcionário, né? Que carrega, que leva a empresa e tudo mais. Pensar dessa maneira, né? Dos dois lados, né? E não é fazer escravidão, não. Faz isso daqui, faz o intervalo de 40 minutos a cada 2 horas, perdão, um intervalo de, sei lá, 15 minutos a cada 3 horas, porque sabe que é maçante o trabalho, enfim, é digitação, é obrigatório, facilita um pouco mais, põe uma meta, uma recompensa, né? Enfim, por aí vai, né? O ideal é que você saiba que você tem que ter uma produção mínima, que tem um indicador. Então, os sistemas traz, né, consigo essa proposta, e não é indo contra alguns fatores, é você pensar que também existe um propósito da empresa, um objetivo daquela empresa. Quanto menos, se for uma empresa que faz contabilidade para várias outras empresas, né, se ela atrasar o trabalho de entrega, ela não recebe. Ela pode quebrar um contrato com uma empresa grande. Por quê? Por conta de alguns fatores que poderiam ser analisados. Esse é só um exemplo, não estou dizendo que teria que ser assim. Estou dando um exemplo da minha cabeça aqui. Eu nunca vi isso, mas enfim, de alguma forma passou pela cabeça quando eu li aqui hoje. Eu fiz uma relida aqui no assunto e aí eu pensei, poxa, essa questão cultural ela é difícil de explicar, né? De pegar um exemplo prático, é muito difícil. Que vai interferir numa medição, que vai interferir numa produção, né? A gente pensa em outros fatores, né? Mas ninguém quer ir contra, não é? O objetivo de uma empresa que você trabalha, poxa. Então, vamos pensar de outras maneiras e trazer isso como proposta, né? Não é penalizar, vai apontar? Vai apontar o cara que demorou. Mas para quem não, oferta uma recompensa de alguma maneira, né? Então, creio eu que motiva, estimula, né? E não ao contrário, vou penalizar quem não está fazendo. Aí você desanima, você desmotiva, né? Você cria uma ferramenta com outro intuito, né? Então, aí não é o ideal, né? Eu acho que a gente tem que pensar em outros fatores, né? A medição ela tem que servir para sinalizar e para que sejam tomadas decisões inteligentes. Bom, com isso encerra-se então aquela, vamos chamar de 11.2 e 3, né? E aí nós temos ainda etapas de um projeto, só ver até onde vai aqui para ter uma ideia de tempo. O que ele está abordando? Ah, tá, isso aqui é bacana, a gente vai entrar nesse mérito aqui. Acho que é tranquilo, dá para a gente terminar esse 11.4 aqui e deixar o 11.5 para a aula que vem, que a gente fala de interface para web app. Dá para a gente tratar dessa maneira o conteúdo. Mesmo assim, o web app é rápido, o conteúdo também, ó. Para a próxima aula. Mas vamos lá, então, pegar 11.4. Vamos voltar rapidinho aqui, página 11.5, né? Que é a próxima. Vamos pegar 11.4. Que dá para a gente fazer uma tratativa aqui. E bem legal. É isso. Então, etapas no projeto. Então, o projeto interativo é uma mescla perfeita da arte gráfica. Olha aí a palavra arte. Eu falei no começo da aula aqui, né, para alguns aí que eu não tinha chegado todos, e ainda vou comentar um pouquinho mais sobre o trabalho.
mas a arte gráfica e tecnologia e psicologia, né? Por que não? Nós estamos aí pensando no que os outros pensam, né? Quando a gente desenvolve, né? E entendê-los de alguma forma, né? Psicologicamente. Então, na etapa de projetos, aí a gente vê que todas as tarefas que foram desenvolvidas, lá no caso de uso, diagrama de classe, uma representação daquelas tarefas, né? E ações que o sistema vai ter, que nem eu falei lá o exemplo do caixa eletrônico, o sistema tem aquela ação, o usuário tem o objeto, faz aquela ação, que é o usuário, o cliente. Então, depois que você tem esse detalhamento do projeto, né, você vai iniciar o projeto da interface. Esse projeto, assim como todo projeto de engenharia de software, é um processo iterativo. Ou seja, cada etapa de um projeto de interface de usuário ocorre em uma série de vezes, elaborando e refinando informações desenvolvidas na etapa anterior. Então, embora tenha sido aí proposto diversos modelos diferentes para projetar a interface do usuário, todos sugerem uma combinação das seguintes etapas: usar informação desenvolvida durante a análise, definir objetos e ações, a gente viu agora, definir eventos, que são as ações que o usuário vai utilizar, que podem provocar mudança de estado, a gente viu o exemplo do caixa eletrônico ali, que muda oh meu Deus, fugiu o nome aqui, do medicamento ali, do médico, do farmacêutico e do paciente. Representar cada estado como vai aparecer para o usuário final. Indicar como o usuário interpreta o estado do sistema com base em informação fornecida por meio da interface. Em alguns casos, podemos começar com esboços de cada estado da interface, ou seja, qual o aspecto da interface do usuário sob diversas circunstâncias, e então trabalhar no sentido inverso para definir objetos, ações e ou informações que são importantes. Independente da sequência, né, a gente sempre vai seguir as regras de ouro discutidas na sessão anterior, modelar como essa interface vai ser implementada, caso de uso, diagrama de classe, por exemplo, protótipo, considerar o ambiente, que é a tecnologia de exibição, o sistema operacional e quais são as ferramentas para desenvolver. Né? Então, aí tem uma dica legal para essas etapas aí, importantes, e que vai para a aplicação dessas etapas no projeto. Então, a definição dos objetos, ações, aí vai na etapa. Então, esse cenário vai ser analisado de uma maneira com que o caso de uso seja referência. Eles falam, a gente vai ver isso no próximo capítulo. Por quê? Aquilo que eu mostrei para vocês. O caso de uso é um ponto de uma disciplina específica que vocês vão ver, provavelmente. Então, é isso que ele está dizendo aqui também. Onde os objetos e verbos, enfim, todo esse método, né, você vai utilizar para desenvolver aí a maneira escrita. Eu dei ali só um gostinho aí para vocês terem uma ideia. Então, assim que todos esses objetos, ações foram definidos, né, literalmente, eles são classificados por tipo, trazendo um relatório, por exemplo, sinalizado num ícone, simplesmente, e arrastado e solto sobre um objeto de destino, que é uma impressora. Então, você gerou um relatório, está aqui o relatório num botão, por exemplo. Esse botão é o relatório que você acabou de pedir. Aí você pode gerar um vídeo, se você arrastar esse ícone, que é um relatório. Então, é uma questão de que você, um exemplo, né, de como você pode trabalhar também a saída, né, essa etapa de uma solicitação com um diferencial, né? Então, essa ação de criar um relatório impresso, por exemplo, um objeto de aplicação representa os dados que vão estar aqui dentro, né, que são classificados ali. Quando você tem
convicção, vamos falar assim, de que tudo está definido, né? Então, aí começa-se a realizar um layout da tela, wireframe, template, layout, né, como está aqui, da tela. Assim como outras atividades de projeto interface, o layout é um processo interativo, na qual são realizados o projeto gráfico e o posicionamento dos ícones, a definição do texto, e por aí vai. Né? Tudo que a gente já viu até agora, janela, o tipo da letra, a cor, menu, se for apropriado ainda, trazer uma metáfora do mundo real. Então, para ser, aí ele trouxe um exemplo de um projeto citado anteriormente com um cenário para um sistema Casa Segura, que é monitoramento de uma casa, né? Que ele trouxe como exemplo aí. Eu não quis entrar nesse exemplo porque ele às vezes complica porque a gente não está pegando todo o início do livro, né? Ele fica em cima desse exemplo. Então, aqui dá para a gente ter uma ideia. Tá? Então, ele fez aqui um caso de uso preliminar, que foi redigido pelo proprietário do imóvel. Então, eu vou... Cadê o carinha? Cadê o carinha? Então, o exemplo aqui é o seguinte: fazer uma interface para uma casa, né, onde esse proprietário, que é o cliente, o usuário, ele consiga monitorar, né, a casa dele, e dê o nome desse projeto de Casa Segura. Como é que ficou o caso de uso? Né? Então, ficou assim, ó. Uma ampliada aqui. Pronto. Olha que o é bom, né? Olha o que o cliente pré-estabeleceu. Quero ter acesso ao meu sistema, Casa Segura, de qualquer ponto remoto, via internet, por meio de um navegador instalado em meu notebook, enquanto eu estou no trabalho ou viajando. Posso determinar o estado do sistema de alarme, ou seja, armar o alarme ou desarmá-lo, reconfigurar zonas de segurança e ver diferentes ambientes da casa via câmera de vídeo pré-instaladas. Ainda, ele coloca aqui, ó, para acessar o projeto ou o sistema Casa Segura de um ponto remoto, forneço um identificador de usuário e senha. Estes definem níveis de acesso. Por exemplo, nem todo usuário pode reconfigurar o sistema, porque ele não vai morar sozinho. Então, e aí você estipula a segurança para os usuários, nível de segurança. Uma vez validados, posso verificar o estado do sistema e alterá-lo, armando ou desarmando o Casa Segura. Isso já falou. Posso reconfigurar o sistema exibindo uma planta da casa. Então, ele quer que apareça uma planta da casa e ele vai redistribuir essa configuração. Vendo cada um dos sensores de segurança. Tá? Além de câmera, tem sensores. Exibindo cada zona configurada atualmente e modificando essas zonas conforme o necessário. Posso ver o interior da casa via câmera de vídeo estrategicamente colocado, já estava escrito. Posso deslocar e ampliar a imagem de cada câmera para ter visões diferentes. Então, ele consegue ter ainda o controle sobre as câmeras. Tomando como base caso de uso, são identificados as seguintes tarefas, objetos e dados do proprietário do imóvel. Então, olha só. Ele quer um acesso, né? Login e senha, que vai ser por um ID, né? Permitindo o acesso remoto. Verifica o estado do sistema.
está armado ou desarmado, e ele ainda pode elaborar esse desarmamento, né, ou acionamento do sistema. Ele vai exibir planta e localização dos sensores, vai exibir zonas da planta, altera essa zona que está determinada como área segura, exibe a localização da câmera na planta, seleciona a câmera para a visualização, visualiza a imagem de vídeo, 4 quadros por segundo, desloca ou amplia o foco da câmera de vídeo. Então, percebam que foi relacionado, né, todas as solicitações para serem atendidas. Esse é o propósito, né, básico para o desenvolvimento de qualquer projeto, né? Vamos lá. Os objetos em negrito e as ações em itálico são extraídos da lista de tarefas que o proprietário elaborou. A maioria dos objetos são objetos de aplicação. Entretanto, localização da câmera é um objeto de origem. Então, é arrastado e solto sobre câmera de vídeo, que é um objeto de destino para criar uma imagem de vídeo. Então, é criado um esboço preliminar do layout da tela, né, conforme a gente vai ver na figura. Para chamar a imagem de vídeo, é selecionado um ícone de localização. Aqui está escrito passo a passo como deve ser feita cada ação. Tá? Nesse caso, a localização da câmera na sala SE, sala de estar, né? É então arrastar e solta o ícone da câmera para o canto superior esquerdo da tela. Surge a janela de imagem e vídeo mostrando vídeo stream de câmera localizada em SE. Os controles deslizantes para controle de ampliação e deslocamento são usados para controlar e ampliar a direção da imagem. Para selecionar uma vista de outra câmera, o usuário apenas arrasta e solta um ícone de localização de câmera, diferente sobre o ícone da câmera do canto superior esquerdo da tela. O esboço do layout teria de ser complementado com uma expansão de cada item do menu contido na barra de menus, indicando que ações estão disponíveis para o modo estado de monitoramento do vídeo. Um conjunto completo de esboço para cada tarefa do proprietário do imóvel citada no cenário de usuário seria criado durante o projeto de interface. Então, percebam que, com base no que foi relatado pela solicitação do usuário, os requisitos, é trabalhado ou desenvolvido passo a passo cada situação, né, cada ação ou tarefa, como ela vai ser feita. Né? Para isso, a interface gráfica do usuário, né, para se tornar comum aí, você tem que elaborar um projeto visando um protótipo, vamos falar assim. Então, está aqui uma proposta, né, de protótipo de um layout preliminar do que foi escrito. Né? Então, tem aqui a planta da casa, né, com os seus pavimentos, sala de estar, sala de jantar, cozinha, sala, não sei do que aqui, saída, por aí vai. Aqui deve ser, não sei o que é isso aqui. Sala de estar, não sei. Ah, aqui são, desculpa, acho que tem aqui eu não tem a especificação anterior, né? Não tem. Mas aqui são as câmeras, né? Ó, C, câmera. Aí tem os sensores, que é o S solto, sensores. E aqui a imagem de vídeo, no protótipo, como ele está vendo, por exemplo, a sala de estar, ó, porque a câmera está aqui, ó, tá vendo a câmera aqui? A visão de cima e aqui a visão frontal. Ampliar, ele escolhe essa câmera e pode movimentar para a esquerda e para a direita. Aqui ele tem o acesso, a configuração, o status que o sistema está acionado ou não, a visualização, que é o que a gente está vendo, e a monitoração, que é aparecer as telas, né, do sistema.
Lógico que tem outras telas aí, né? Mas essa aqui é a tela preliminar, né? Aqui tem a conexão, o estado e a câmera de vídeo, que você ainda pode arrastar, lembra? Foi citado que você pode arrastar dentro do pavimento ali, vamos colocar assim, que aqui é o primeiro pavimento, que deve ter 2 andares, 3 andares, que você pode selecionar. Esse é o protótipo, né? Essa é a maneira como... observe que... Deixa eu ver o que é. Não, não é isso não. Cadê aqui o número 6? Deixa eu só ver aqui, ó. Criado um esboço preliminar de acordo com a figura 6. Aí aqui ele fala, está escrito o seguinte: difere ligeiramente da implementação desses recursos. Né? Isso pode ser considerado um projeto preliminar, representa uma alternativa que possa ser considerada. Né? Por isso que não é legal você ir para vias de fato, né? E ter um protótipo. Então, outra importância do protótipo. Antes desse, inclusive, você pode colocar aqui, ó, aqui vai ser o menu, sem escrever o nome das abas. Aqui o espaço para ter isso, o espaço para ter aquilo, né? Você colocando de forma pode ser um layout também, mas pode ser considerado como o próprio wireframe, que a gente viu isso daí. E essa aí é a proposta, então, desse exemplo, né? Então, essa interface aí considera situações aí de que há possíveis alterações, questionamentos que podem ocorrer. O que mais? À medida que o projeto de uma interface evolui, 4 questões de projetos comuns que sempre vêm à tona. Isso é importante, ó. Tempo de resposta do sistema, recursos de ajuda ao usuário, informações de tratamento de erros e atribuição de nome e comando. Isso é importante, hein? Infelizmente, muitos projetistas não tratam desses problemas até o ponto relativamente avançado do processo de projeto. Algumas vezes, a primeira vaga ideia de um problema não ocorre até que um protótipo operacional esteja disponível. É óbvio, né? Em geral, decorrem iterações desnecessárias, atraso de projeto e frustrações por parte do usuário final, né? Até por conta de... isso aqui teria que ser uma coisa padronizada, né? Obrigatória. É muito melhor estabelecer cada um desses 4, né? Eu diria dessas 4 situações aqui, como um problema de projeto a ser considerado no início, né? E quando as mudanças são fáceis e custam com custo menor para ser elaborado. Isso é fato, né? Então, isso para uma gestão de projeto de software é fundamental, né? É obrigatório, até eu diria. Então, já faz parte, já está no cronograma, né? Enfim, tem um cronograma, desenvolvimento e tudo mais. Tempo de resposta do sistema é a principal queixa por várias aplicações interativas. Em geral, o tempo de resposta vai do ponto do qual o usuário realiza alguma ação de controle, no Enter, ou clique de mouse, até que o software traga na saída, né, a opção desejada que o cliente fez. Então, esse tempo apresenta 2 importantes características, duração e variabilidade. Se a resposta do sistema for muito longa, ilustração e estresse por parte do usuário serão inevitáveis. A variabilidade refere-se ao desvio de tempo à resposta média. A variabilidade, então, é o tempo de resposta médio em vários aspectos, é a característica de tempo de resposta mais importante. Baixa variabilidade permite ao usuário estabelecer um ritmo de interação, mesmo que o tempo de resposta seja longo. Por exemplo, uma resposta de 1 segundo a um comando normalmente é preferível do que uma resposta que varia de 0,1 a 2,5 segundos. Quando a variabilidade é significativa, o usuário sempre se desequilibra. Sempre conjectura aí algo diferente pode ter ocorrido, né? E não nos bastidores. Então, é outro ponto a ser considerado aí, dependendo
do que foi desenvolvido como interface, né? Às vezes um vídeo fica pesado, a qualidade, por aí vai. Que no protótipo, às vezes, isso não aparece. Esse é um ponto interessante. Bom, recursos de ajuda. Quase todo usuário, né, requer, de vez em quando, né, precisa, né, coletar algumas informações, até para que ele resolva algumas questões sozinho, né? E pode ser também algo que seja implementado online, né? Nesse recurso de ajuda, já se for um sistema online, por exemplo, né? Essa interação ela pode ocorrer conforme vão sendo resolvidas algumas questões e você põe ali como recurso de ajuda também. Ajuda... aqui já falamos. E vem tratamento de erros. Então, as mensagens de erros e alertas são má notícias e fornecidas aos usuários de sistemas interativos quando algo saiu mal. No pior, a mensagem de erro, alerta, transmite informações inúteis e confusas, né, como código, por exemplo. Código de erro 00, com números e letras. E aí tem que ir no manual, ou então tem que ir numa ajuda para saber o que é aquilo, ou na internet buscar que tipo de erro é aquele. Né? Isso pode trazer aí algo muito complicado para o usuário. Então, um outro erro comum aqui, assim, a aplicação XXX foi forçada a sair, pois um erro do tipo 1023 foi encontrado. Então, é preciso pensar também que em algum lugar tem que ter uma explicação para o erro 10 e 23. Caso contrário, para quem projetou o sistema, coloca aí uma situação complicada, né? Contudo, essa mensagem não dá nenhuma indicação real do que foi o erro. Isso dificulta, né? Então, ainda tem muito sistema que funciona assim, né? O cara fala o número do erro, que ele só tem uma tabela por número lá, né? Você não tem como usuário, né? Ou, enfim. Então, essa mensagem de erro aí, no sistema interativo, deve apresentar algumas características. Olha aí a dica, né? Deve descrever o problema em um jargão que o usuário consiga entender. A mensagem deve fornecer conselhos construtivos para a recuperação do erro, caso seja possível. A mensagem tem que indicar qualquer consequência negativa, por exemplo, arquivos de dados provavelmente corrompidos, para que ele possa fazer uma verificação para garantir que não tenha ocorrido nenhum tipo de erro mais grave. A mensagem deve ser acompanhada por algum sinal audível ou visual, ou seja, poderia ser gerado um bip acompanhado da exibição da mensagem, ou a mensagem pode piscar momentaneamente e ser exibida numa cor vermelha, né? A gente já viu isso, cor do erro comum, né? A mensagem deve ser não sentenciosa, isto é, os termos jamais devem colocar a culpa no usuário, por mais que ele tenha culpa, né? Bom, lógico que pelo fato de ninguém gostar de má notícias, né? Porém, uma filosofia de mensagem de erro efetiva pode contribuir muito para aumentar a qualidade de um sistema interativo e reproduzir significativamente a frustração do usuário. Então, olha aí que interessante esse ponto, né? Para a gente finalizar, atribuição de nomes a comandos e menus. O comando digitado foi o modo mais comum de interação entre o usuário e o software do sistema e era usado comumente, né, para aplicação de todo tipo. Hoje em dia, né, interface orientada a janelas, falas, inclusive, né, aí acabam sendo mais comuns, né, e requeridas aí como modo de interação orientado a comando. Surge uma série de problemas, né, nesse tipo de projeto aí. Ou seja, toda operação de menu terá um comando correspondente. Qual a forma de ser assumida pelos comandos? A opção
inclui uma sequência de controle, por exemplo, Alt+P, teclas de função de atalho. Qual será o grau de dificuldade para aprender e lembrar dos comandos? O que pode ser feito se um comando for esquecido, né? Os comandos podem ser personalizados ou abreviados pelo usuário. Os identificadores de menu são autoexplicativos no contexto da interface, como você colocar o cursor e aparecer, né? Um exemplo. Os submenus são consistentes com a função sugerida por o item do menu principal. Aqui são questões, um checklist, eu diria. Acho que essa preocupação está embutida no desenvolvedor, de alguma forma. Ainda assim, conforme citado, as convenções para uso de comandos devem ser estabelecidas para todas as aplicações. Então, é confuso e normalmente sujeito a erros um usuário digitar Alt+D, quando um objeto gráfico tem que ser duplicado em uma determinada aplicação, e Alt+D quando o objeto gráfico tem que ser deletado em outra aplicação. Então, essa linha de raciocínio de preocupação de atalho, que aí você dá a opção para o usuário criar, né? O Alt+D faz isso, e nessa tela o Alt+D faz aquilo, outra operação em outra tela. Isso pode ser um erro muito comum aí, né, de acontecer. Acessibilidade, ou seja, à medida que as aplicações de computador tornam-se comuns, a acessibilidade para usuários podem ser o desafio referente a objetivos por razões éticas, legais e comerciais. Então, aí para a gente entender, ó, a própria W3C03, que é da www, né, são projetadas aplicações web que dão sugestões para projetos de interface, né, que atingem níveis de acessibilidade variados. Outro exemplo, né, APP08, MIC08 são apresentações ou apresentam orientações específicas de tecnologia assistente que lida com necessidades daqueles com problemas visuais, auditivos, motores, de fala e de aprendizado. Ou seja, ainda assim, você tem que pensar também, caso seja necessário, na acessibilidade dessas aplicações. E a internacionalização, que é a questão voltada para criar interface que leve em conta a necessidade de diferentes localidades e idiomas, né? Então, o desafio aí dos projetistas é criar um software globalizado, isto é, uma interface com o usuário deve ser projetado para atender um núcleo genérico de funcionalidades que possa ser entregue a todos os usuários do software. Então, recurso de localização permite que a interface seja personalizada para um mercado específico. Então, uma grande variedade de diretrizes, né, que, por exemplo, o IBM 03 se encontra disponível para engenheiro de software. Tais diretrizes tratam de ampla gama de questões de projeto. Por exemplo, os layouts de tela talvez difiram em vários mercados. E problemas de implantação diferenciados, por exemplo, alfabetos, talvez criem exigências especiais de atribuição de nome e espaçamento. Então, o padrão Unicode foi desenvolvido para tratar intimidamente desse desafio de gerenciar dezenas de linguagens naturais com centenas de caracteres e símbolos. Não é você que, entre aspas, vai escrever isso de uma maneira para quem vai programar, né? Você tem suporte, né? Você tem apoio aí de diretrizes, né? Com algumas instalações
voltadas para internacionalização e também para acessibilidade, tá? Bom, diante disso, nós finalizamos aqui essa etapa referente. Só ver aqui se eu. Outra coisa. Acho que fosse a coordenadora aqui, mas para dar algum recado, mas enfim. Aqui. Aqui ele fala não, está escrito sobre o desenvolvimento de interfaces, né? Eu acessei aqui para vocês terem uma ideia rapidinha de uma ferramenta de software, né, para interface gráfica, né? Mas fica a dica, tá aí no livro, tá? Eu deixei aqui na tela. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. É esse aqui mesmo, tá? Deixa eu atualizar aqui a página. Eu traduzi porque está em inglês, tá? Agora o vídeo não tem jeito. Então, é uma proposta aqui, né, de desenvolvimento de interface voltado para uma questão de web também aí mobile, né, que são voltados com a experiência de usuários, né. E fica aí o link que está aqui no livro, tá? Esse link aqui, ó, para que vocês possam dar uma... É bem interessante, vale a pena dar uma navegada. Está em inglês, mas os vídeos dá para a gente ter uma ideia do tamanho, né, dessa proposta aqui da Lega Switch Rocket. É bem interessante esse recurso que eles fazem como proposta, né, de ferramenta de software, né, voltados para olha aqui, ó, permite criação de GUIs, né, que seriam formulários orientados aí, baseados em navegadores, e oferta aí recursos para reengenharia de interface antiquadas. Você pode pegar, por exemplo, tem um vídeo aqui, eu não vou passar agora que não vai dar tempo, tá? Tem um dos vídeos, não sei se é esse, ele pega aquela plataforma em DOS, por exemplo, né, que é a tela com fundo escuro, linhas verdes, aquele tipo de interface, vamos falar assim. E ele traz isso para a web, sem usar programação. Cara, é um desenvolvimento fora do comum. E aí no vídeo você vê a pessoa desenvolvendo isso. Então você, olha aí, né? Imagina você fazendo proposta. Eu não conheço, tá, gente? Então, essa ferramenta aqui, ó. Não conheço. Mas imagina você podendo ofertar esse tipo de trabalho, né? Lógico que tem alguns detalhes que de repente você não consiga, mas precisa analisar, fazer o levantamento, mas pegar ali interfaces antiquadas, né? Sem janelas, como se não fosse web, e fazer a tratativa sem programação, né? A proposta é essa, e você construir uma nova interface, né? Com formulários mais padronizados hoje em dia. Então, é uma reengenharia, recursos para reengenharia de interface. Então, quem gostou do assunto, dá uma fuçada aí na internet. Não tem algumas coisas mais voltadas para isso, sem ser essa que eu mostrei, que isso daqui não é nacional, né? De alguma forma, se a Google Software, mas deve ter alguma coisa mais. Depois eu posso dar uma fuçada aí e trazer para vocês na próxima aula, que eu acho que é interessante esse assunto. E por que não, de repente, uma área de trabalho nova aí, inclusive em home office. Olha aí que interessante, hein? Então, mas não, mas tem que ir atrás, pesquisar e ver, de repente pode ser interessante. Ou, né, conhecer, por que não, né, essa ferramenta aí. Essa aí é a proposta. Ok, então,
pessoal, acho que a proposta aí da nossa atividade de hoje foi concluída. Deixamos a 11.5 para a próxima aula, né? E alguém quer fazer algum questionamento, algum levantamento aí? Tranquilo? Tranquilo, Tranquilo, professor. Tranquilo, Por mim professor. tá tranquilo também, professor. Ah, muito bom. Então tá, então é isso aí. Eu acho que foi interessante aí, mas espero ter tocado um pouco aí e agregado para vocês. Agradeço muito aí a presença de vocês. Bom final de semana. Boa pizza aí para quem pediu a pizza. Tá? E boa sorte aí pro final de semana de todos. Se cuidem aí. Uma boa noite a todos aí. Valeu, pessoal. Muito Agradeço aí, obrigado. igualmente. Boa noite, professor. Professor, antes de sair, o trabalho que o senhor tinha pedido, como que faz para te passar? Sobre do site, da aula passada. Professor? Da aula passada? Isso. Deixa eu ver aqui. Que era o do WebNode. Se você não fez, eu nem comentei no trabalho. Eu só não mandei no e-mail porque eu não tinha o seu e-mail para enviar. Então vou pôr aqui na tela, você me manda aqui, ó. Peraí. Nem deu tempo. Posso soletrar aqui para o senhor. Não, Mais não. fácil. Oi. Até quando? Eu queria ver. Acabei de dizer, cara, cresce. Fala o que tem que falar, para de falar merda. Queria ver com o senhor que também. Eu tava pensando em incluir esse daqui no projeto integrado, deixar Opa, entregue legal. lá o que eu fiz. Também faz parte do que eu tô planejando fazer, né? Então. Ana, anota aí esse e-mail, tá? E põe aí no assunto, por favor, interface, usabilidade, criatividade, tá? Professor, a data era até quando? Então, cara, se você mandar hoje, não sei, mas mandar até amanhã, cara, eu considero ainda, tá? Pode fazer, tranquilo. Anotou aí? Anotei. No link aí. Queria que o senhor comentasse para ver o que o senhor acha. Coisa rápida só mesmo, só para tirar a dúvida. Tô escutando, velho. Atenção. Tá carente, caramba? É o Eric que tá falando, né? Isso. Meu irmão tá falando de fundo, não, senhor. Não, eu só tô perguntando porque não sei quem é que tava falando aqui. Deixa eu só interromper aqui um processo aqui, peraí. Rapidinho aqui. Mandei. Mandou? Ele tá Peraí bem, que eu já... ele tá bem cru. Eu só fiz as alterações, mudei as imagens, né? E alterei os menus, coloquei. Só não coloquei assim todo o texto do que eu queria. Peraí, só um minutinho, peraí. Eu entendi aqui, peraí, deixa eu só fazer um detalhe aqui.